Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o William Santos e neste vídeo eu vou mostrar como utilizar as caixas de seleção no Google Planilhas. As caixas de seleção são componentes de formulários muito interessantes para acelerar o preenchimento e auxiliar no processamento de dados dentro da planilha. No Planilhas Google, as caixas de seleção inserem valor lógico dentro de uma célula. Este valor lógico pode ser compreendido como sim ou não, e corresponde ao estado da própria caixa, se ela está marcada ou desmarcada. O valor, então, pode ser lido por qualquer função que trabalhe com a lógica, como, por exemplo, a função se. Nos exemplos deste vídeo, vou executar ela com as três funções mais comuns que utiliza a lógica: a própria função se, a função soma-se e a função conte.se. Também é possível utilizar funções de operações lógicas, como a função e a função ou. Combinando estas funções, podemos incrementar inclusive o processamento a ser realizadas por essas funções básicas que utilizaremos aqui, a conte.se, a soma-se, a própria função se. Mas eu vou deixar a apresentação dessas funções de operação lógica e ou para uma outra oportunidade. Neste primeiro exemplo, eu vou selecionar a célula A1 e inserir a caixa de seleção. Perceba que, com isso, a célula já recebe um valor lógico, que aqui é mostrado em inglês com a expressão false, equivalente a falso. Quando alteramos o estado, clicando na caixa de seleção, essa expressão muda para true, equivalente a verdadeiro. Na célula C1, eu vou inserir a função se e, com ela, interpretar o valor lógico existente na célula A1. Então, no primeiro argumento da se, eu simplesmente indico onde está o valor lógico, que neste caso é a célula A1. Portanto, eu não preciso realizar uma operação para encontrar valores verdadeiros ou falsos, pois a própria célula A1 já consegue indicar este estado, verdadeiro ou falso, diretamente para a função se tomar as decisões. Daí por diante, eu configuro as respostas para verdadeiro e falso nos argumentos seguintes da função se. E ela está pronta para atuar dependendo do estado da caixa de seleção em A1. O que neste caso gera uma alternância entre os termos ativado e desativado, como foi configurado lá nos argumentos de verdadeiro e falso da função se. Neste segundo exemplo, eu simulo uma tabela para avaliação onde a nota será dada com um ponto para cada item que for marcado. Então, eu terei uma nota que vai resultar da soma dos itens verificados. Ao lado aparece a pontuação máxima, que é 5, representando o total de itens que receberam aprovação na avaliação. Na célula B1, portanto, vai aparecer a nota. Nesta célula, usaremos a função conte.se. Para o primeiro argumento, precisamos do intervalo que contém os valores que serão contados. O segundo argumento é o critério para que seja feita a contagem. Neste critério, eu deixo o valor lógico true, que é o valor que vai ser retornado quando a caixa de seleção estiver marcada. Sendo assim, a conte.se fará uma contagem do número de vezes que encontrar o valor verdadeiro neste intervalo de células, gerando assim a nota a partir da marcação das caixas de seleção. Neste outro exemplo, a proposta é somar os preços dos itens que forem marcados. Então, aqui eu vou usar a função soma-se para verificar quando a coluna A apresentar valor verdadeiro, observando que é nesta coluna onde estão as células que contêm as caixas de seleção. No primeiro argumento da função soma-se, é determinado o intervalo que contém as células com o critério para que seja feita a soma. Este intervalo envolve as células onde estão as caixas de seleção. Em seguida, o argumento que preenchemos é aquele que traz o critério para a soma. E aqui o critério permanece sendo o mesmo valor verdadeiro, que neste caso é a expressão em inglês true. Por fim, estabelecemos o último argumento que envolve todo o intervalo da soma. Assim, nossa tabela está pronta para operar
E agora será feita a soma apenas do valor dos itens que forem marcados na coluna A. Já nesta outra tabela, eu tenho uma coluna para subtotais, que serão definidos com ou sem desconto de 10%. Cada item possui uma caixa de seleção correspondente que indicará quando seu preço será enviado com desconto para o subtotal. Abaixo, uma célula se encarregará de somar os subtotais, trazendo o valor final. Para isso, basta uma simples função soma. Então, para fazer esta alteração, eu vou utilizar a função se, que decidirá quando calcular o valor com 10% de desconto ou quando simplesmente passar o valor total do preço para o subtotal. Bom, então aqui no verdadeiro da se eu coloco a operação que faz a subtração de 10% do valor do produto. B3, que é a célula que contém o preço do produto, tem ali subtraído dele o próprio preço vezes 10%. Esse cálculo subtrai 10% do valor contido ali em B3. E ele só será executado quando a função se encontrar na célula C3, onde está a caixa de seleção, o valor verdadeiro, o valor true. Quando este valor verdadeiro não foi encontrado lá em C3, a função se, então, vai considerar como falso o retorno e vai escolher a resposta colocada no seu último argumento, que é o argumento para falso. Neste caso, nós temos que passar o valor do preço diretamente para o subtotal. Então, aqui é só configurar a célula B3 como resultado para o falso. Bom, então aí estão exemplos de utilização das caixas de seleção nas planilhas Google, um recurso que já está disponível há um certo tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aí um joinha, se inscreva no canal e até a próxima.